Queridos e queridas, tudo bem? Hoje mais uma aulinha no nosso YouTube, Instagram também, acho que essa aula vai para lá. Uma aula sobre magnetismo, que é um assunto bastante controverso, muita gente fica meio assustada com esse treco. Fala, não entendo magnetismo de jeito nenhum, é um assunto muito difícil. Bom, magnetismo realmente é um assunto um pouco complicado. No ensino médio, pelo menos, ele é um assunto bastante abstrato, porque ele lida muito com o campo magnético o tempo todo, né? Isso torna as coisas difíceis. Mas uma parte boa, uma coisa boa desse assunto é que, embora ele pareça um pouco abstrato, ele é um assunto muito compacto, muito rápido no ensino médio. Então, o que a gente aprende com as ferramentas matemáticas que nós temos são poucas coisas, então, nem que seja na marra, na pior das hipóteses, você vai decorar o que a gente vai falar aqui e o negócio vai andar, entendeu? Não é aquela coisa que você vai pensar, meu Deus, pode cair um problema de outro planeta que eu não vou saber fazer nunca. Bom, isso sempre pode, mas é improvável ou menos provável quanto menor for o tamanho do conteúdo, ok? Então vamos lá, essa primeira aula é uma sequência, acho que 2 ou 3. A gente vai falar dos aspectos mais elementares do magnetismo e, à primeira vista, vai parecer algo bastante simples. Bom, em primeiro lugar, a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, refere-se a esta interação como eletromagnetismo. De fato, não está errado. Eletromagnetismo é o nome da interação completa, isto é, da interação que leva em conta o aspecto elétrico e o aspecto magnético. Até o século XVIII, o século XIX, imaginava-se, até o século XIX, imaginava-se que o magnetismo e a eletricidade eram duas interações completamente distintas entre si. Depois viu-se que, na verdade, elas eram partes integrantes de uma mesma interação, devido ao fato de que, em ambas, o agente que produzia a interação era o mesmo. Quem produz o campo elétrico é a carga elétrica. Quem produz o campo magnético é a carga elétrica também. Aí você fala, se a carga elétrica produz os dois campos, por que não são uma mesma coisa? É aí que está a grande sacada. Quando a carga elétrica está em repouso, o que ela produz é campo elétrico. Aquele campo elétrico que a gente estuda lá em eletricidade, que habitualmente a gente denota por um vetor E maiúsculo. Entretanto, quando essa carga elétrica está em movimento, aí nós observamos um campo magnético. E nós vamos denotar o campo magnético aqui, daqui para frente, pela letra B maiúsculo. Já adiantando, pessoal, a unidade desse campo magnético, ela é uma unidade relativamente conhecida, né? Ela é representada pela letra T maiúsculo e é uma bela homenagem a um grande físico chamado Tesla. Então a unidade do campo magnético é o Tesla, no sistema internacional. Uma outra unidade que às vezes é usada para campo magnético é o Gauss. Mas o Gauss aí, nós estamos em outro sistema, tá? Se cair numa prova qualquer coisa, o cara vai ter que te dar a transformação, evidentemente, de Gauss para Tesla. Não sei de cabeça, por exemplo. Tá bom? Então é isso, galera. Carga elétrica em repouso gera campo elétrico. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. Só um parêntese, se a carga elétrica estiver acelerada, além disso, ela irradia. Ela emite radiação. Ok? Muito bem. Então a gente já tem uma ideia do que é o campo magnético. Aliás, o nome magnetismo também vem do grego, né? Parece que esses caras criaram todos os nomes que existem. O magnetismo vem de derivado de uma palavra chamada magnetita, que é um tipo de mineral que era muito encontrado na Grécia, numa região chamada Magnésia. E daí observou-se que esse elemento era capaz de atrair pequenos pedacinhos de outros metais. Daí eles viram que essa interação acontecia à distância, você não precisava encostá-los, e deu-se a isto o nome de magnetismo, como se fosse uma propriedade presente apenas na magnetita. Depois viu-se que um grande número de metais está sujeito a essas propriedades magnéticas. Ok? Como que esses metais apresentam essas propriedades magnéticas espontâneas? Bem, isso acontece devido à sua própria estrutura interna e de microcorrentes que circulam dentro desses materiais
ou mesmo o alinhamento de moléculas dentro destes materiais. De todo modo, nós vamos batizar de ímãs todos os materiais que apresentarem propriedades magnéticas espontâneas. Você pegou, ele já tem a capacidade de atrair certos pedacinhos de metal e outras propriedades magnéticas. Os ímãs têm dois polos. Todo ímã sempre tem dois polos. O polo norte e o polo sul. E aí, lembra até o que acontece na eletricidade? Polos de nomes diferentes se atraem, enquanto polos de nomes iguais se repelem. Ou seja, norte atrai sul, sul atrai norte, norte repele norte, sul repele sul. Ok? Lembra o que acontece na eletricidade por conta das cargas, né? Cargas e sinais iguais se repelem, cargas e sinais diferentes se atraem. Mas aqui não tem nada a ver com a carga. O polo magnético, ele é uma propriedade puramente magnética. A analogia com a carga não existe nesse caso, tá bom? Muito bem. Tem algumas propriedades bem interessantes nos ímãs. Acho que a mais legal é essa daqui, ó. Se você pega um imãzinho de barra, aquele imã mais cachorro que a gente conhece, um imã em forma de barra, parte o infeliz no meio. Um imã em forma de barra, ele vai ter num lado o polo norte e no outro lado o polo sul. Eu vou exatamente no meio, pum, poco o bicho. O que eu vou ver é que vão ser gerados dois novos ímãs. Ou seja, quando eu cortar esse bicho aqui no meio, eu não vou conseguir separar o polo norte do polo sul. Quando eu cortá-lo no meio, ele vai realinhar-se de tal modo que os dois pedaços terão outro polo norte e outro polo sul, em ambos. Não dá, portanto, para encontrar o polo norte ou o polo sul isolados na natureza. Existe uma frase que os físicos amam e que ela pode aparecer na prova de vocês, que diz respeito justamente a este comportamento. Então, vou falar a frase que os físicos amam para denotar esse comportamento, que é: não existe monopolo magnético. Isto é, queridos, no magnetismo sempre encontramos dipolos. Polo norte, polo sul. Ah, Fracalossi, mas o que seria um monopolo? Ué, na eletricidade você tem um monopolo. Você consegue pegar, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um dipolo elétrico, que é uma carga positiva e uma carga negativa separadas por uma distância muito pequena. Isso é um dipolo elétrico. Mas algo me impede de tirar essa carga negativa e ficar só com a positiva? Não. Isso aqui é um monopolo elétrico. Entenderam? Isso não pode ser feito no magnetismo. Você não pode ter só o norte. Você não pode ter só o sul. Mas na eletricidade você pode. Você pode ter só o negativo ou só o positivo. Entenderam? Então a eletricidade admite monopolos elétricos. O magnetismo não admite monopolos magnéticos. Ok? Justamente pelo fato de que no magnetismo nós não observamos monopolos magnéticos, as linhas de campo magnético no ímã vão ter um aspecto bastante peculiar. As linhas de campo magnético no ímã sempre são tais que elas saem do polo norte e entram no polo sul. Para quem não se lembra, né? Aqui no desenho com a merda. Para quem não se lembra, as linhas de campo são as representações, digamos, globais dos campos. Como que os campos se comportam no espaço. Aqui deveria ser simétrico, mas é difícil desenhar isso de qualquer jeito, né? O importante é vocês observarem que essas linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Ou seja, isso nos leva a uma constatação importantíssima, outra que também pode ser cobrada em prova, que é as linhas de campo, de campo magnético são sempre fechadas. Beleza? Reparem que as linhas de campo elétrico para um monopolo elétrico não são fechadas. Por exemplo, tá aqui a nossa carguinha positiva de novo. Como é que ficam as linhas de campo elétrico? Assim, ó.
Sempre, se for uma carga positiva, é no sentido de afastamento da carga. Porque é um monopolo elétrico. Agora, no magnetismo, por nós não termos monopolo magnético, estas linhas de campo são sempre fechadas. Beleza, galera, até aí? Então, até agora, tranquilo, né? Vimos o que é o magnetismo, que é a interação causada pelo movimento das cargas elétricas. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Vimos que os ímãs são materiais que apresentam propriedades magnéticas espontâneas. Eles têm dois polos. A gente não consegue quebrar um ímã de tal modo a isolar os polos. Sempre encontramos, quebrando-se um ímã, outros novos ímãs. De tal modo que, como não existem polos separados, não existe monopolo magnético. E, finalmente, devido ao fato de que eles sempre se organizam como um dipolo, as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Tá bom? Então, muito bem. Continuando. Um campo magnético que é especialmente interessante é o campo magnético desse sistema sobre o qual nós vivemos, o campo magnético da Terra. A Terra possui um campo magnético devido, sobretudo, à própria constituição metálica do seu núcleo. Ou, quando eu digo metálica, não pense num pedaço de ferro duro, não, tá? Pensem que é um núcleo com a temperatura altíssima, portanto, ali nós temos o estado de plasma, mas ainda assim com materiais metálicos que têm essas propriedades magnéticas. O que nós observamos por conta disso é o aparecimento de um campo magnético terrestre que funciona como um verdadeiro escudo contra as mazelas que podem nos atingir devido à radiação solar. Então, observe esse desenho aqui, pessoal. Isso é uma das coisas que os caras mais gostam de cobrar também, né? Aqui nós temos a inclinação do eixo da Terra, esse aqui é o eixo geográfico, tá? E esse aqui é o eixo magnético. Como assim eixo magnético, Fracalossi? Imagina que a Terra fosse um grande ímã. Se a Terra fosse um grande ímã, aqui neste... Deixa eu marcar aqui, fica um pouco mais fácil. Se a Terra fosse... Vou marcar com a caneta mais clara aqui. Se a Terra fosse um grande ímã, este ponto aqui seria o polo sul do ímã, e este ponto aqui seria o polo norte do nosso ímã. Como as linhas de campo sempre saem do norte e entram no sul, as linhas de campo magnético do nosso ímã Terra vão sair daqui de baixo e vão entrar lá em cima. Entenderam? Reparem, portanto, que as linhas de campo magnético saem do sul geográfico e entram no norte geográfico. Isto quer dizer o seguinte: ao sul geográfico, ou seja, ao polo sul geográfico, está correspondendo o polo norte magnético. Ao polo norte geográfico, está correspondendo o polo sul magnético. Beleza? Notem que eles não ficam exatamente em cima um do outro, né? Eles ficam um pouquinho afastados, mas esse afastamento é de algumas dezenas, centenas de quilômetros. Não são tão afastados assim. Tem uma teoria legal sobre isso. O pessoal fala que... Fala não, né? Isso já é comprovado. O campo magnético da Terra, ele oscila, né? E é até uma das hipóteses da extinção dos dinossauros, é que esse campo magnético que está assim, ó, em algum momento ele pode ter ficado assim. E aí essas camadas aqui que estão com menor concentração de linhas de campo, seriam aquelas mais atingidas pela radiação solar. E aí já era. Todo mundo que está aqui dentro viraria churrasco. Como o Sol está aqui, ó. Aqui está o Sol. Vamos fazer um desenho maluco aqui, ó. Como o Sol está aqui, se uma tempestade solar vem até nós, ou seja, o Sol espelha uma grande quantidade de partículas de altas energias, essas partículas vêm, quando chegam próximo ao campo magnético, elas são desviadas pelo campo e conseguem sair. Reparem que quando a tempestade é muito sinistra, essas partículas altamente energéticas conseguem chegar até muito próximo da superfície da Terra. Elas conseguem, inclusive, penetrar em camadas mais superiores da atmosfera, como a ionosfera, que tem uma grande quantidade de íons livres, e elas funcionam quase como um vento solar. Isto é, essas partículas, quando passam, quando interagem com as outras partículas já presentes na atmosfera, fazem com que elas vibrem. Carga elétrica em repouso gera campo elétrico. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. E a carga elétrica acelerada faz o quê? Irradia. Emite radiação. E dependendo da frequência, ela vai emitir uma radiação luminosa.
dando origem a um fenômeno belíssimo que ocorre sobretudo nas regiões polares, chamada aurora boreal no hemisfério norte ou aurora austral no hemisfério sul. Cuidado com isso, tá? As auroras não são um fenômeno óptico. As auroras boreal e austral são fenômenos que têm origem em magnetismo. Repetindo, partículas altamente energéticas vindas do Sol são desviadas pelo escudo natural fornecido pelo nosso campo magnético terrestre. Entretanto, o campo magnético terrestre, as linhas de campo magnético terrestre, são menos concentradas nas regiões polares, fazendo com que agora essas partículas consigam chegar mais próximas à atmosfera, vibrando outras partículas presentes na atmosfera. O resultado da vibração de partículas é a emissão de radiação, que, se for luminosa, dá origem às auroras. Ok? Espero que seja entendida a questão da aurora. Também é um fenômeno muito bonito, né? Já foram... As auroras são vistas todo ano nas regiões bastante próximas ao polo, né? Então, na Rússia, Noruega, Suécia, Finlândia, esse canto aí, as pessoas conseguem chegar. Já me perguntaram, Fracalossi, dá para ver a aurora na Argentina? Se você for excessivamente cagão, mas sim, aquele cara que vai ganhar na cena, às vezes lá no fim do mundo, lá no Ushuaia, né, é possível sim ver a aurora austral. Tem diferença da boreal? Bom, visualmente não, tá? Eu tô falando, mas eu nunca vi merda nenhuma disso, tá? Visualmente não tem diferença nenhuma. A diferença é que você tá em cima ou tá embaixo, mas visualmente é a mesma coisa. Só que, mesmo as regiões mais ao sul da Terra do Fogo, elas não vão chegar tão próximas do polo quanto chegam as regiões ao norte, que são habitáveis, né? É por isso que a gente não ouve muito falar em aurora austral. Ah, mas se eu for para a Antártida, você vai para a Antártida? Você não vai para a Antártida. Então você não vai ver, ok? Não vai ver. Mas existem, elas acontecem. Tranquilo, pessoal? Assim se dão as auroras. Continuando, vamos falar então de algo... Isso que eu acabei de falar sobre a aurora encerra o que eu diria que é o primeiro módulo, a primeira sessão de magnetismo, que é essa introduçãozinha a respeito do campo magnético. Bom, agora a gente entra na segunda sessão de magnetismo, que é sobre alguns sistemas que produzem campos magnéticos e cujo estudo é de nosso interesse. Sinceramente, eu não sei porquê, mas a gente estuda isso no ensino médio. São 3 sistemas só que você tem que saber, que é o fio retilíneo, a espira circular e o solenoide. Não dá para deduzir a fórmula do campo magnético de nenhum deles aqui para nós. A gente deduz lá no ensino superior. Acho que tem até um quadro meu no Facebook, se eu não me engano, de séculos atrás, em que eu deduzi o campo magnético de um fio. É uma conta que dá um quadro se for feita usando uma lei meio sinistra. Mas aqui pra gente não precisa. Você vai pegar a fórmula pronta, tá? Fracalossi, mas eu tenho que saber essa fórmula? Olha, aí que tá o ponto. De todos os conteúdos de magnetismo que eu vou falar, estes são, com certeza, os que menos caem. Eles caem pouco. Se caem, pede-se pouco para se lembrar da fórmula. Às vezes eles até dão a fórmula. Então, por exemplo, para o Enem, eu acho muito difícil o cara te pedir qual a fórmula do campo magnético de um solenoide. Embora o Enem faça coisas do arco da velha, né? Mas eu acredito que nesse ponto, a este ponto, eles não vão chegar. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou considerar que, vamos começar pelo campo do fio. Eu vou considerar um fio retilíneo, tá aqui o fiozinho, tá? Ele percorre muito longo, quer dizer que as bordas dele não interessa saber o que acontece nas bordas dele. E esse infeliz é percorrido por uma corrente que eu vou simbolizar por I, ok? Ora, cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos, então em torno desse fio será produzido um campo magnético. A gente observa que esse campo magnético ele tem um sentido que circula o fio. Fracalossi, tem como eu saber qual a direção e o sentido do campo através da direção e o sentido da corrente? Bom, se é a corrente que gera o campo, é óbvio que sim. E aí entra uma regra que todos os alunos meus odeiam, e eu também odiava quando estudei, que é a lendária regra da mão direita. Eu aprendi com outro professor a regra da mão esquerda. Eu não ensino a regra da mão esquerda. Eu acho que é uma bosta, eu só ensino da mão direita, tá? Quem quiser fazer da mão esquerda, faz do jeito que quiser. Mas a da mão direita eu acho melhor, tá? Eu acho melhor porque ela se aplica a mais casos. A regra da mão direita é uma regra matematicamente consistente, ela é definida na matemática. A regra da mão esquerda é um macetão que eu acho mais difícil.
Mas vamos fazer da mão direita que eu acho mais tranquilo. Então vamos lá. Na regra da mão direita, pessoal, você vai usar a sua mão direita, por favor, né? Direita. No vídeo aí deve parecer o contrário, mas é direita, tá? Tem muito aluno meu que faz, oh, meu deu tudo errado. Aí quando eu vou ver, a besta fez como a esquerda. Mas enfim. Mão direita. O polegar vai representar o sentido da corrente. Os dedos vão representar o sentido do campo. Pronto. Quando nós chegarmos em força magnética, nós vamos ter uma variante da regra da mão direita, chamada regra do tapa. Aí na regra do tapa, não é para você bater em ninguém, o polegar vai representar a velocidade da partícula, os dedinhos vão continuar representando o campo e a palma da mão vai representar a força magnética, tá? Mas nós ainda não estamos nesse ponto. Então, regra da mão direita, polegar é corrente, dedos é o campo, beleza? Olha aqui, pessoal, vamos supor que este pincel é o fio, tá bom? Então a corrente flui para cima ao longo desse fio. Vamos usar a regra da mão direita? O polegar então aponta no sentido da corrente. Se a corrente sobe, o polegar tem que apontar para cima. E os dedos? Bom, o polegar pode ficar para cima e os dedos podem estar em quaisquer posições em torno do fio. Consegue ver? Ah, com o polegar para cima os dedos podem estar assim? Podem. Com o polegar para cima os dedos podem estar assim? Podem. Com o polegar para cima os dedos podem estar assim? Podem. Então o que eu estou observando? Que quando a corrente sobe, o campo gira em torno do fio. Isto é, queridos, o campo vai ter uma forma mais ou menos assim, ó. Ficou horroroso meu desenho. Vou tentar fazer um negócio mais decente aqui. Aqui, ó. Circunferência menor. Oh, meu Deus. Aqui é maiorzinho. Oh. Eu tenho uma ferramenta que faz circunferência, mas eu estou com preguiça de usar. E por aí vai. Entenderam? Então isso aqui representa o campo magnético. Ah, Fracalós, quantos desses existem? Infinitos. Cada ponto do espaço vai ser afetado pela presença desse campo magnético. Tá? Reparem que se eu quiser, por exemplo, quero estudar o que acontece nesse ponto aqui, ó. Tá? Estou interessado nesse ponto. Então eu faço o seguinte, eu pego a distância que esse ponto está do fio. Vou chamar essa distância de D, ok? Então D é a distância desde o fio até o ponto. Tudo bem? A gente demonstra que o campo magnético nesse caso, B, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. μ0i sobre 2π vezes a distância. Tranquilo? Alguns devem estar falando, porra, Fracalossi, I é corrente, π é π, 3,14. 2, até onde me conste, é 2. D é a distância desde o fio até o ponto em que eu desejo medir o campo. Mas que desgraça é esse μ0? Meu filho, μ0 é uma constante. Ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Essa é a hora que quando eu dou isso em sala de aula presencial, os caras falam, ai meu Deus, não vou entender. Meu filho, é uma constante, porra. Se é uma constante, pouco importa qual o valor, os caras vão ter que tirar na prova, beleza? Esse μ0 é chamado de permeabilidade magnética do meio. Ele é uma constante que depende do meio e no vácuo, então isso aqui é no vácuo, ele tem esse valor que é 4π vezes 10 a menos 7. Não se preocupe com ele, ele vai ser dado para você na prova, se ele aparecer na prova, que eu acho muito pouco provável. Entenderam, pessoal? Tá entendida a regra da mão direita? Ah, Fracalossi, eu não entendi direito. Então você vai fazer até entender esse negócio. Você vai voltar o vídeo 30 vezes até você entender o que eu fiz. Dedo para cima, dedo girando. Não tem erro. Com 5 minutos fazendo a regra da mão direita no fio, você vai conseguir entender, tá bom? É bem tranquilo, na verdade. O que chama atenção nessa fórmula e o que eu acho mais importante você guardar? Eu não acho que essa fórmula, como eu disse, vai cair na sua prova. Eu acho pode cair, ela cai, tá? Mas não é muito provável. O que eu acho mais importante que você guarde? Primeiro, o campo magnético cresce com a corrente. Dá para ver, né? Quanto maior for o valor da corrente, maior é o valor do campo magnético. Outra coisa, o campo magnético diminui com a distância. Quanto maior for a distância, menor é o valor do campo magnético. Tudo bem? Cuidado, ele não diminui com o quadrado da distância, como acontece com o campo gravitacional e com o campo elétrico. Ele diminui com a distância, porque nós estamos num caso específico, que é o caso do fio infinito. Tá bom?
Muito bem. Vamos para o segundo sistema magnético, que é a nossa gloriosa espira. Deixa eu só fazer um negócio aqui para já deixar o meu desenho mais ajeitado. Pronto. Vamos para a nossa querida espira. Muito bem. Espira, pessoal, é um condutor circular, percorrido por uma corrente. Geralmente, sabe quando você pega uma bobina, cheia daquele negocinho laranja? Tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um solenoide. Esse desenho aqui da direita representa o solenoide. Cada circunferência dessa é uma espira. Entenderam? Então a espira é um condutor circular percorrido por uma corrente. Tá? A gente também tem que saber o campo da espira, só nos interessa o campo no centro da espira. Tá? E aí a gente demonstra que o campo magnético no centro de uma espira é dado pela fórmula μ0I sobre 2R, em que este R é o raio da espira. Beleza? Reparem que como nós estamos no centro da espira, esse campo acaba sendo um valor constante para cada espira, né? Fixada a corrente. Ah, Fracalós, mas por que você desenhou duas com correntes de sentidos opostos? Porque também aqui, queridos, quem vai nos dizer se esse campo entra ou sai, se esse campo vai para um lado ou para o outro, é o sentido da corrente. E aí nós vamos utilizar a regra da mão direita para o campo da espira. É o seguinte, pessoal, isso aqui é um pouquinho mais, não é mais complicado, mas exige um pouquinho mais de atenção. Deixa eu fazer um desenho um pouco maior. Acho que aqui vai caber. Aqui vai caber. Olha só. Vou fazer uma circunferência grande aqui. Tá aí. Tá aí não. Não tem nada aqui. Pronto, tá aí. Um espirão. Deixa eu fazer maior. Tá aí. Essa é a nossa espira, tá? É claro que vocês aí ou aqui vai ser um pouco difícil, porque nós temos a imagem aqui, ela parece invertida, né? Mas enfim, eu estou com minha mão direita, ok? O que você vai fazer para... A gente tem duas possibilidades para o campo dessa espira. Imagina que você está vendo a circunferência aqui na sua frente, tá? Você está aqui olhando, na sua frente apareceu uma espira flutuante. Beleza? Mágica, espira mágica. O que você vai fazer? Imagina a espira. Põe os seus dedos por dentro da espira. Como assim, Fracalós? Tá vendo que a espira tá aqui, né? Se a espira estiver na minha frente, eu não posso deixar os dedos por fora dela. Tem que deixar os dedos na parte interna dela. Ok? Agora pega a corrente. Vamos pegar aqui uma corrente no sentido anti-horário. Beleza? Corrente no sentido anti-horário, dedos por dentro, os seus dedos vão ter que apontar para você. De novo. Faz comigo. Faz comigo. A espira está na sua frente. Ok? Os dedos tem que estar por dentro da espira, não por fora. Tem que estar por dentro. Se o seu dedo polegar, que representa a corrente, gira no sentido anti-horário, os outros dedos têm que estar apontando para você. Isso quer dizer o quê? Que quando a corrente gira no sentido anti-horário, o campo está saindo de dentro da espira. E nós representamos o campo saindo por meio desse pontinho, a bolinha com pontinho. Então esse aqui é o campo saindo. Ah, Fracalós, tudo bem, e se inverter? Ué, se inverter, você inverte tudo, né, meu filho? Olha aqui, ó. Vamos supor agora uma corrente no sentido horário. Dedinhos por dentro da espira, ok? A espira mágica está ali na sua frente. O polegar segue no sentido da corrente. E se isso acontecer, os seus dedos têm que estar tentando entrar por dentro do computador. Eles não vão estar apontando para você. Isso quer dizer que esse campo está entrando no plano. E nós representamos um vetor entrando por meio dessa flecha com uma cruz. Ok? Então, voltando no nosso desenho, a gente vai ter o seguinte, eu não sei por que tem uma espira vermelha aqui. Oh, meu Deus. Ctrl, Shift, Z. Não quer voltar. Não vai voltar, sim. Voltou. Olha só. Aqui nós temos, portanto, uma corrente indo no sentido horário. Sentido horário, campo entrando. Então nós vamos representar assim. Vou colocar de verdinho o campo. O campo está entrando no plano. Ok?
Se a corrente estiver no sentido anti-horário, o campo está saindo. Então notem que... Ficou feio saindo, né? Saindo. Então notem, queridos, que o sentido do campo vai depender do sentido da corrente também aqui, tá? O desenho ficou meio esquisito, deixa eu deixar ele mais bonitinho, para vocês não se confundirem. Então, sentido horário, o campo está entrando, sentido anti-horário, o campo está saindo. Beleza? Tá aí. Esse é o campo no centro da espira, só nos interessa o que acontece no centro da espira. Tá claro? Último sistema magnético que nos interessa é o solenoide. O solenoide é esse enrolado de espiras em torno de um cilindro, né? Dependendo da forma como foi enrolado, se for uma rosquinha, por exemplo, aí você tem uma outra figura, pode ser um toroide, pode ser, enfim. Existem alguns elementos magnéticos que têm nomes diferentes, todos esses representam bobinas, né? No caso do solenoide, o campo magnético de um solenoide ele vai depender do número de espiras que estão enroladas. E também vai depender do comprimento. Já dá para perceber, né, que ele vai ser quanto mais espiras eu tenho, mais campo eu tenho. Então, quanto maior o comprimento, também mais campo eu tenho. O campo magnético de um solenoide, portanto, pessoal, é dado pela fórmula μ0 Ni sobre L. Em que o μ0 é aquele mesmo 4π vezes 10 a menos 7. O N é o número de espiras enroladas, o I é a corrente e L é o comprimento do solenoide. O que eu gostaria de mencionar tanto no da espira quanto no do solenoide? Primeiro, o campo magnético da espira, ele aumenta com a corrente, mas quanto maior é o raio da espira, menor é o campo. Ok? Campo magnético do solenoide, ele aumenta com a corrente, porém, quanto mais longo é o solenoide, menor é o campo. Tranquilo? Repare, portanto, que esse comportamento da corrente, do campo aumentar com a corrente, acontece em todos os três sistemas magnéticos, tá? Por fim, pessoal, só esta questão de notação, que é importante que vocês guardem, porque ela é muito frequente em magnetismo. Isso aqui representa um campo saindo do plano, enquanto isso aqui, uma cruzinha, representa um campo entrando no plano. Conforme vocês viram ali atrás nos exemplos que eu dei. Tranquilo, queridos? Bom, essa é a primeira parte de magnetismo. Na segunda parte nós vamos falar da força magnética, temida força magnética, para depois entrarmos na parte onde aparece o maior número de questões, que é a lei de Lenz-Faraday. Beleza? Grande abraço, queridos. Au revoir. Até a próxima.